Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque sua benignidade dura para sempre. Com estas palavras do Salmo 136, verso 1, eu vos saúdo em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pela graça de Deus, iniciamos mais este programa de fé, tendo nestes programas respondido perguntas de vários telespectadores que, através de telefonemas, de e-mails, de cartas e mesmo particularmente, questionam sobre pontos que nós estamos apresentando aqui no programa Fé Perfeita. Hoje, continuando com esta série de programas, quero falar um pouco sobre as predições ou as profecias dadas em uma visão ao profeta William Branham. Em junho de 1933, nós sabemos que o profeta William Branham, aquele profeta que veio cumprir a profecia de Malaquias capítulo 5, verso 6, quero dizer, capítulo 4, versos 5 e 6, que Elias viria para converter o coração dos filhos de volta à fé dos pais. Todos nós tomamos conhecimento que seu nascimento foi sobrenatural. A coluna de fogo pendeu sobre a cama onde estava sua mãe, uma garota de 15 anos que dera à luz o seu primeiro filho, e a coluna de fogo, antes que o sol nascesse, estava ali sobre aquela cama. Aquele garoto teve diversas experiências sobrenaturais com Deus, como, por exemplo, aos 7 anos ouviu a voz do Senhor dizendo: nunca fumes ou bebas ou contamines o teu corpo, porque haverá uma obra para você fazer quando você for de maior idade. Aos 14 anos, ele teve uma visão de uma ponte sendo construída e várias pessoas, 16 pessoas, morrendo na construção daquela ponte num acidente no rio Ohio. Teve suas pernas quase que amputadas por um desastre de um tiro que seu primo, sem querer, num acidente, quase lhe tira a vida. Foi chamado por Deus e, sozinho, num cômodo em sua casa, no fundo da sua casa, buscou a presença de Deus até encontrar perdão para seus pecados. Mais tarde, tornou-se evangelista da Igreja Batista de sua cidade e, um pouco mais tarde, propôs devolver a credencial como ministro batista porque seu pastor queria que ele ordenasse, colocasse as mãos sobre umas mulheres para serem pastoras para o ministério da palavra, e ele recusou. E ele então disse que estava disposto a entregar sua credencial, e desde então se afastou e começou num trabalho evangelístico, em campanhas, ministrar o dom que Deus lhe havia dado, e foi vindicado na sua primeira campanha, diante de uma multidão de quase 5.000 pessoas, quando ia batizar 400 convertidos. A coluna de fogo voltou e pousou sobre a cabeça de William Branham quando ele batizava a 17ª pessoa, dizendo como João Batista foi enviado como precursor da minha primeira vinda, tua mensagem precursará minha segunda vinda e preparará um povo para o arrebatamento. Quero lembrar a você
que William Branham não é apenas meu profeta, ele é profeta de Deus para esta geração. Veio como precursor da segunda vinda de Cristo, um assunto que está fora de moda, porque você pode ligar a televisão e a única coisa que você vai ver é pastores pressionando as pessoas por dinheiro, nunca preocupados em preparar alguém para a segunda vinda de Cristo. Talvez você encontre alguns ainda com vãs filosofias ensinando as pessoas apenas sobre coisas materiais. Amigo telespectador, e então o ministério de William Branham se tornou conhecido mundialmente quando ele visita a África do Sul e visita todos os estados dos Estados Unidos, Canadá, e enfim, fez campanhas ao redor da terra por 7 vezes. E eu quero lembrar a você que este ministério foi marcado por mais de 200.000 visões, interpretações, discernimentos e profecias, o qual nunca nenhum falhou. Esta é a segurança que temos. Podemos afirmar, diante de câmeras de televisão, como estamos fazendo, que nenhuma das mais de 200.000 visões, profecias e discernimentos proferidos pelo profeta William Branham, nunca nenhuma falhou. Mas em 1933, o profeta William Branham teve uma série de visões relacionadas ao tempo, ao mundo moderno em que nós estamos vivendo. E estas visões proféticas não puderam ser aceitas porque as pessoas desconsideraram, primeiro, por ser uma pessoa sem formação acadêmica, semi-analfabeto, um jovem apenas de 24 anos, mas suas profecias e suas visões traçaram a história contemporânea. E ainda hoje o mundo continua sendo dirigido pelas profecias de William Branham. Eu quero lembrar a você que ele teve 7 visões, que ele as considerou visões principais, e ele falou sobre o fim misterioso de Mussolini, que após invadir a Etiópia, teria um fim misterioso. Sua segunda visão, em junho de 1933, dizia respeito a um austríaco por nome Adolfo Hitler, que arrastaria o mundo para a Segunda Guerra Mundial. Vou abrir um parêntese para fazer aqui uma inferência e quero lembrar a você que nós estamos vivendo agora diante de um momento em que o mundo está com a visão voltada em Israel e esta guerra que está acontecendo entre Israel e os palestinos. Quero lembrar-lhes, pode as Nações Unidas tentar e o mundo tentar, mas guardem isto, Israel é o estupim para a Terceira Guerra Mundial. Não estou dizendo que vai acontecer agora, mas será Israel o estupim para a Terceira Guerra Mundial. Aguardem e vejam. Amigo telespectador, então a terceira visão dizia respeito, a segunda visão era com respeito a um austríaco por nome Adolfo Hitler, que arrastaria o mundo para uma Segunda Guerra Mundial, e todos nós vimos que 9 anos mais tarde esta visão veio a cumprimento. Depois, o Espírito mostrou sobre 3 grandes ismos que surgiriam na Terra: o fascismo, o nazismo e o comunismo. E que o fascismo e o nazismo seriam absorvidos pelo comunismo, e a voz dizia: observe a Rússia.
quero abrir aqui mais um parêntese para dizer a você, você preste atenção que a Rússia e o comunismo será ainda usado por Deus para uma missão extraordinária, como os cães foram usados por Deus para comer a carne de Jezabel. Preste atenção, o comunismo, não sou comunista, não aprovo o regime, não sou político, não sou comunista, mas quero lembrar a você que como os cães foram usados para comer a carne de Jezabel, o comunismo ainda será uma ferramenta na mão de Deus para trazer juízo a uma igreja assassina que assassinou 68 milhões de cristãos. Preste atenção, observe o Rei do Norte. O fascismo e o nazismo foram absorvidos pelo comunismo. Você diz, mas o comunismo acabou. Olha, esta é uma das grandes razões. Talvez você não observou o que aconteceu diante dos nossos olhos. Por quantos anos a Igreja Católica vem elegendo seus papas vindo da Itália? Veja que esta regra se quebrou com o antecessor do atual, que era polonês, filho de um país comunista, apoiou um líder sindical que derrubou o comunismo na Polônia e da Polônia incentivou o comunismo no leste europeu, todo acabado. Depois vimos a própria queda do Muro de Berlim até chegar à União Soviética, que provocou um desfacelamento e uma desagregação e um empobrecimento daquele bloco comunista. E você entenda entre linhas proféticas que tudo isto teve um começo. Foi alguém representante deste grande poder religioso mundial que deu apoio, que deu início e que isto chegou aonde chegou. Por certo, a Rússia não gostou do que assistiu, de ver seu povo nas filas para comprar um pedaço de sabão. Na miséria, quem foi considerado a segunda potência mundial mergulhar num caos como nós assistimos nos telejornais há alguns anos, há algumas décadas atrás. Tudo isso está guardado para um acerto de contas final. Apocalipse capítulo 18. Leia e você entenderá o que eu estou dizendo. Mas volto aqui, que o comunismo foi aquele que abriu, não é, um espaço para absorver o fascismo e o nazismo. A quinta visão mostrou, aliás, a quarta visão mostrou a ciência se evoluindo depois da Segunda Grande Guerra Mundial. Isto era encabeçada na visão pela mudança da forma dos automóveis, que eram aqueles carros quadrados, como o Impala, como esses grandes carros, o Galaxy, o Dodge Charger, enfim, tantos estes carros quadrados que tomaram todos uma forma oval, e isto estava predito desde o ano 1933. A quinta visão se diz respeito à moral da mulher, que com o direito do voto, mais tarde ia sofrer a influência da Jezabel moderna, porque Elias estava na terra e, por certo, teria um Acabe. Todos nós conhecemos o fato de que os Estados Unidos teve no governo Kennedy o seu primeiro presidente católico
e Jaqueline incentivou a América e as mulheres americanas para o que se chamam de movimento feminista, e daí isto atingiu o mundo, exportou a ideia da libertação da mulher, e nós estamos vendo hoje elas foram tão elevadas e o valor foi tão aumentado que a carne delas está exposta nas avenidas aí, e filhos e mães solteiras, e tudo isto começou assim. Mas isto também fazia parte da visão, inclusive da questão moral do namoro, do ficar, da prostituição, da transformação de damas em mulheres de programas e em mulheres fáceis, da alta camada da sociedade até a baixa. Seus corpos estão seminuos aí nas avenidas, nas ruas, nas universidades e assim sucessivamente, e ninguém sabe explicar a razão e o porquê. Chamam de modernismo, e eu digo isto é profecia, porque o sujo tinha que ser mais sujo. E esta praga também atingiu a igreja, que desceu, mergulhou nas cadeias da escuridão junto com a condição do mundo. A sexta visão falava do soerguimento de uma mulher, o aparecimento de uma mulher cruel, bonita nos Estados Unidos, e o irmão Branham cria que seria o levantamento da Igreja Católica, que cresceu assustadoramente nos Estados Unidos. A última visão, é a que ainda falta se cumprir, é a visão de uma grande explosão que os Estados Unidos deve sofrer, e nesta visão o profeta William Branham via as terras dos Estados Unidos como escrombos e crateras. Isto não sabemos como nem quando, mas simplesmente foi mostrado que assim seria e nunca falhou. Agora, olhando de frente, porque estou falando aqui de um vidente que estava vendo o curso da história e os acontecimentos como viriam. Então o profeta William Branham esbarra e então para e diz: com a rápida mudança do tempo, como tudo tem se transformado de uma maneira tão rápida. Você sabe disto, e eu também sei, o que era vergonha e pudor durante séculos e séculos, em um século só foi parar na lata de lixo. Aliás, em décadas. Eu sei que na década de 50 ou de 60, até chegarmos na década de 70, nós vimos a moral despencar. Então o profeta William Branham, olhando isto, no seu livro, uma exposição das 7 eras, no livro chamado A Era de Laodiceia, ele faz uma afirmação muito pesada. Ele primeiro adverte: eu não estou profetizando. Ele repete: é apenas uma predição. Dado a rápida mudança que tem varrido o mundo nestes últimos anos, eu predigo, não profetizo, que estas visões deverão ter se cumprido por volta do ano 77, não profetizo. E então, Cristo voltaria e introduziria o milênio na Terra. Ora, nós temos muitos críticos do ministério de William Branham que deveriam olhar todas as profecias, quase 200.000 visões, discernimentos e profecias, quando nenhuma falhou. Mas aí disseram: William Branham marcou a vinda de Jesus para 77. Isto é falso, isto não é verdadeiro. Ele disse: eu não estou profetizando, eu estou apenas predizendo. Se você quiser, leia 70 Semanas de Daniel, volume 3, pregado por William Branham. Ele disse: alguém
anda dizendo, isso foi em 1960, ele disse, alguém anda dizendo que eu disse que Jesus voltaria em 77. Ele disse, eu nunca disse tal coisa. Ele apenas predisse, por causa das rápidas mudanças que têm varrido o mundo, que ele cria que estas visões teriam se cumprido por volta de 77. Agora prestem atenção. O fato é, William Branham estava vendo, e como vidente, ele foi vendo os acontecimentos mundiais e Deus foi permitindo ele ver o que tomaria lugar até a década de 70. E ele esbarra, então, na década de 70, quando a sociedade termina de mergulhar nas mais profundas trevas e ele não podia ver o que aconteceria na década de 80. Então ele disse, baseado nestas visões e no que ele podia enxergar até 77, que ele cria que depois de 77, então, tudo estaria concluído. Mas isto não é profecia. E eu entendo perfeitamente que, se você olhar as Escrituras, desde a promessa que Deus fez a Abraão, do filho prometido, que é a figura de Jesus Cristo, até o dia em que Jesus montou aquela mula branca e desceu para a cidade de Jerusalém e foi aclamado, não é? Bendito o que vem em nome do Senhor, transcorreram-se 1954 anos, baseado nisto. Então, e nas visões, o irmão Branham chegou a dizer, a pensar, que tudo estaria concluído por volta de 77, porque este seria também a mesma quantidade de anos até a promessa do filho prometido. Mas isto nunca foi uma profecia que Jesus voltaria em 77. Espero, querido irmão que me perguntou sobre esta afirmação do irmão Branham na era de Laodiceia, que estas coisas tenham esclarecido você. É apenas o que ele podia ver na história, foi até 77. De 77 para cá, nós vivemos em densas escuridão. A única lembrança que existe luz nesta terra é a presença dos verdadeiros filhos de Deus. E observe, se tudo não entrou em escuridão, inclusive a moral, a política, a religião e todas as instituições de 77 para cá. Nós estamos chegando, meu caro amigo telespectador, não sei quantos anos restam para que Jesus venha. Estou dizendo para você que nós estamos nos últimos momentos aqui na Terra. E se você não está preparado, prepare. Se a mensagem que você ouve na sua igreja não prepara você para este evento, desconfie da liderança. Está errado em alguma coisa. A igreja primitiva, a igreja e os apóstolos viveram na expectativa de que Cristo poderia voltar a qualquer momento. Eu não quero dizer 77, nem 87, nem 2007, nem 2017, nem 2027. Eu estou dizendo que ele pode voltar hoje. Se você estiver pronto, você vai. Se não tiver, você fica. Mas ainda hoje, dá tempo de acertar a sua vida. Você pode agora mesmo, junto comigo, vendo estas profecias que se cumpriram, entender, estamos muito mais perto do que podemos imaginar. Vamos fechar nossos olhos, vamos orar. Se você não está pronto, se você sabe que se Cristo viesse agora, você seria deixado para trás e iria para a grande tribulação, acerte a sua vida agora mesmo. Esta é a finalidade deste programa, chegar até o seu lar. Pai, oro com milhares de pessoas agora que me assistiram, que me ouviram falar
sobre a misericórdia do Senhor, dando ao profeta William Branham estas visões, para que ele trouxesse a mensagem que ele trouxe ao nosso coração, para que nós pudéssemos estar preparados. Ajude o povo a se preparar. Olha para o coração daquele que reconhece e confessa que não está pronto, mas que quer tua ajuda. Eu oro que tu estendas as mãos para ele e ajude esta pessoa a se levantar e arrumar sua vida hoje mesmo. Perdoa os pecados. Eu oro que o Senhor toque no enfermo, no oprimido e o liberte para a glória do teu nome. Abençoa-nos. Nós nos entregamos a ti. Queremos estar prontos para quando tu voltares, possamos ser levados contigo para a glória. Em nome de Jesus Cristo eu oro. Amém, Senhor. I predict. Now remember, predict, especially you listen at the tape. I don't say it will be, but predict that it will end by 1977. That the church will go completely into apostasy and she'll be ousted out of the mouth of God. And the second coming or the rapture of Christ might come anytime. But it was certainly a dramatic thing that happened. The American soldiers was pinned down by German machine gun fire. They were in kind of a pit. You soldiers, I guess, understand how they were on a reconnaissance somewhere and they was pinned down. And they had just a little bit of ammunition left and the Germans was moving in. Great units moving in everywhere. Senhor Jesus, abençoe a você que está nos acompanhando e nós, neste momento, gostaríamos de deixar os contatos para que você solicite gratuitamente CDs, DVDs e literaturas. Você pode ligar para 0800 722 7360. Anote 0800 722 7360. Quer dizer que se as pessoas ligarem e pedirem DVD e literaturas e CDs, receberão em casa gratuitamente, não paga nem a ligação e nem o material. Isso mesmo, você pode ligar para o número 0800 que está aí na sua tela e você vai ter na sua residência chegando este material de estudo para enriquecer a sua vida espiritual. Você também pode escrever para a Caixa Postal 3045 João Pessoa, Paraíba, ou nos telefonar para os outros telefones 83-3222-7360, 83-3222-4171 ou enviar um e-mail para feperfeita@gmail.com. Acompanhe os nossos cultos ao vivo na internet, todas as terças e quintas às 19h30 e aos domingos às 9h pela manhã. O Senhor Jesus te abençoe e até o nosso próximo encontro.